Bom, pessoal, para mim é uma honra, né, estar aqui expondo esse tema tão é, um tema tão complicado, né, e que tem tomado o nosso tempo e as nossas atenções, que é o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação. Eu quero agradecer o convite por estar aqui, para poder falar sobre esse tema. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é SNE e PNE, porque quando junta letrinhas, né, uma sopa de letrinhas, muitas pessoas ficam em dúvidas, o que é SNE, PNE, acham que é a mesma coisa e não é. Então, vejam bem, SNE é Sistema Nacional de Educação, e PNE é Plano Nacional de Educação. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele existe já desde a década de 50, 60, ele já vem dentro do nosso escopo, né, jurídico. E o Sistema Nacional de Educação, ele aparece só em 2009. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação já existia desde Getúlio Vargas, já vem ali organizando, passando pela década de 60, mas quando chega em 2009, a gente tem ainda um plano nacional de educação que ainda está sendo ali em vigor, mas em 2009, com o Haddad, que era ministro então, em 2009, ele propõe uma emenda constitucional de número 59, para a criação de um Sistema Nacional de Educação, que até então não existia na Constituição Federal de 1988. Então, vejam que essa ideia do Sistema Nacional de Educação, ele surge, na verdade, sem uma base nenhuma, sem um escrito nada, é só o Sistema Nacional de Educação. Ninguém sabe ali se tem 2 olhos, 2 pernas, 3 braços, né, se tem orelha, se fala, enfim, ele não tem uma estrutura, ele não tem um desenho para saber como isso vai funcionar. Ok. Quando chega em 2014, nós temos uma nova, né, porque o Plano Nacional de Educação é a cada 10 anos. Então, chega em 2014, tem que aprovar um novo Plano Nacional de Educação. E aí, sim, começa a figurar uma proposta de como seria implementado, né, qual seria a estrutura desse Sistema Nacional de Educação. Quando ele vem nesse decênio 2014 a 2024, há uma proposta de fazer uma instância permanente de negociação e cooperação entre os entes federados. Isso é muito importante colocar aqui como é que seria esse Sistema Nacional de Educação. Ele teria, olha que curioso, uma função supletiva e redistributiva, uma assistência técnica financeira, função normativa e planejamento de avaliação. Mas olha, vejam bem, mantendo a autonomia dos municípios, estados e distritos. Então, vejam bem, uma instância permanente de negociação e cooperação entre os entes federados, mantendo a autonomia dos municípios. Isso aqui em 2014. Então, vejam bem, 2009, o Haddad propõe uma emenda constitucional aprovada por unanimidade para a criação do Sistema Nacional de Educação. Em 2014, quer dizer, passou essa emenda, mas em 2014, o SNE figura pela primeira vez dentro do novo Plano Nacional de Educação, com uma instância permanente de negociação e cooperação entre os entes federados, mantendo a autonomia. Por que eu estou repetindo isso? Porque agora vem algo completamente diferente dessa proposta do Plano Nacional de Educação. Vocês sabem que o Plano Nacional de Educação, uma vez aprovado, ele vira uma lei. Então, nós temos aqui a lei do nosso Plano Nacional de Educação 2014, que venceu agora em 2024. Ok. Só que vejam bem, quando foi lá em 2019, vem o senador Flávio Arnes propor um novo tipo de Sistema Nacional de Educação. Eu quero parar aqui para que vocês observem bem
o que existe de aberração nessa história toda? Vejam bem, 2014 a 2024 é o decênio que aprova o Sistema Nacional de Educação, com uma instância permanente de negociação e cooperação entre os entes federados. Mas vejam bem, em 2019, o senador Flávio Arnes, por meio de um projeto de lei, ele propõe um outro modelo de SNE. Espera aí, mas se a gente já tem uma lei com um modelo de SNE, por que o senador está querendo propor outro? E qual que é o modelo dele pelo projeto de lei 235, né, que é eu acho que é o 235, a lei 235, barra 2019. Qual que é a intenção dele? Vejam bem, criar duas instâncias permanentes, e agora, muito estranho, porque ela mantém uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação federativa. E isso aqui é que é o mais perigoso, porque quando se diz pactuação federativa, ela impõe deveres jurídicos. Até então, lá no projeto de 2014, né, no PNE 2014 a 2024, é só uma instância permanente de negociação e cooperação. Não se fala em pactuação federativa, mas a pactuação federativa, ela impõe deveres jurídicos, inclusive com sanções administrativas, cíveis e penais. Isso quer dizer que, se você aprovar, se qualquer prefeito, secretário, um diretor de escola, pais, que discordar de tudo que foi criado dentro do SNE, neste modelo do Flávio Arnes, vai sofrer sanções administrativas, cíveis, inclusive penais. Então, pode ser preso. Uma diretora de escola, como aquela do Sul, que falou daquele livro, O Avesso do Corpo, se ela falar, olha, na minha escola não entra esse livro, porque esse livro não condiz com uma coisa decente, isso aqui é sexualidade, sexo explícito, né? Está aqui falando os nomes vulgares das partes genitais, isso aqui não entra na minha escola, hoje ela pode falar isso. Mas o dia que for aprovado o PL, o projeto de lei do senador Flávio Arnes, 235/2019, ela não vai ter mais o direito à voz. Por quê? Porque lá prevê que essas duas instâncias permanentes de pactuação federativa serão geridas. Essas duas instâncias estarão nas mãos do Ministério da Educação e de dois sindicatos de educação, que um pela CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, e a Undime, que é a União dos Secretários Municipais de Educação. Agora, só uma pausa para vocês entenderem essa questão. Primeiro, esses ex-secretários de educação, sejam eles estaduais ou municipais, são pessoas que vão deter esse poder. Eles vão ficar com a educação e será a partir dessas instâncias que todas a questão da educação será pensada e gerida por eles. Agora, pensem bem, vocês não elegeram, vocês não votaram nessas pessoas, vocês não conhecem essas pessoas, a não ser os seus respectivos estados. Vamos lá, que eles vão ter 5 pessoas em cada instância vão ter 3 representantes. Então, representantes da CONSED, que vão escolher mais 4, que serão 5. O da Undime vai ser o presidente nacional da Undime, vai escolher mais 4 assessores. Com certeza, você, pai, você, diretor de uma escola privada, você que é dono de uma escola confessional, você não vai saber, você não vai ter acesso a essas pessoas. As portas estarão fechadas, porque tudo vai ser decidido
de cima para baixo. Esse é o modelo soviético de educação. Essa é a sovietização da educação, da qual um grupo só detém o poder e os outros obedecem, com sanções, inclusive, administrativas, cíveis e penais. E isso, mas aí alguém vai me perguntar, de onde você tirou isso? Onde é que os municípios vão perder essa autonomia, que vai ficar nas mãos dessas comissões tripartite? Bom, primeiro, é que hoje hoje os municípios, eles têm autonomia. Municípios, estados e distritos, nós temos os distritos federais, que eles organizam ali com seus vereadores, com as suas câmaras de vereadores, as suas assembleias legislativas, da qual eles definem qual vai ser o novo plano estadual e municipal de educação, porque tem um plano nacional de educação e cada estado, cada município faz o seu plano estadual, seu plano municipal, seus prefeitos, com seus vereadores, e ali a sociedade participa. Então, existem algumas coisas dentro desses planos estaduais e planos municipais de educação que eles divergem do Plano Nacional de Educação. Eles podem, hoje, os vereadores falar, olha, tem o Plano Nacional de Educação, tem isso aqui que a gente não vai aprovar. Por exemplo, educação sexual nas escolas, isso aqui não vai entrar. Eu acho que a maioria dos pais não querem educação sexual dentro das escolas, porque eles acham que isso aí vai de cada escola, cada pai. Isso não tem que estar no plano nacional, no plano nosso aqui da nossa cidade. A gente não quer isso. E ele pode excluir, porque hoje os estados, os municípios, eles têm autonomia para falar não. Não, isso aqui eu não quero. Ele pode concorrer com a União, né? É a gestão, legislação concorrente. Então, hoje nós temos isso, mas com esse modelo aqui do Flávio Arnes, do senador Flávio Arnes, não. Todas as decisões vão passar por essas duas comissões, que é a comissão, primeiro, a maior, né, que ela é gerida pelo Ministério da Educação, e os presidentes nacionais, da Undime e da Concede. E depois vem as outras instâncias regionais, né? Então, na verdade, essas instâncias regionais, que também tem a Concede, a Undime, né, seus representantes regionais, é como fiscalizador. Um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo de pais que decidiu, olha, vamos fazer uma escola particular que tenha livros didáticos, que a gente escolha, entre aqui uma escola diferenciada, né, que a gente quer montar aqui para ser mais efetiva, com mais português, mais matemática, a gente quer fazer uma didática diferente, a gente não quer seguir, por exemplo, Paulo Freire, a gente quer uma outra metodologia, eu posso criar uma escola, hoje eu tenho essa autonomia, eu vou lá no prefeito, e o prefeito faz um decreto, né, uma portaria, criando essa escola, dando direito a esse grupo criar uma escola, e ele reconhece como uma escola municipal. Se esse projeto do Flávio Arnes eu não posso mais criar escola. O prefeito não pode. Eu vou chegar no prefeito e ele fala, eu não posso mais, porque isso não é mais da minha esfera, eu perdi essa autonomia. Vocês vão ter que enviar essa papelada toda lá para o Sistema Nacional de Educação, para essa instância permanente, essa instância nacional, e eles é quem vão decidir. Então, você manda para a regional manda para a nacional, e aí eles definem assim, deixa eu ver, esse pessoal é conservador, esse pessoal é cristão, eles querem montar uma escola, não vai ter Paulo Freire, olha, eles querem fazer um material diferenciado. Vamos fazer o seguinte, vamos negar, não é, gente nossa? Vocês entenderam? Então, essa ideia de fazer um Sistema Nacional de Educação, da qual cria duas instâncias, da qual elas é que tomaram todas as decisões, isso aqui já é caso pensado para dominar as nossas crianças, porque todo o material, segundo eles, será igual, será uniforme, todo mundo igualzinho, rezando a mesma cartilha. China, né? Todo mundo ali falando a mesma coisa,
pensando a mesma coisa, o material didático não é diferenciado, se eles falarem que o agro é ruim, o agro detona com tudo, que acaba com o meio ambiente, que o agro é que destrói as nossas matas, as nossas florestas, vai estar lá no livro didático, você não vai poder contestar. Você tem que ensinar isso lá, na escola, porque agora, quem decide isso são essas instâncias. E como é que eu sei que vai ser assim? Vou trazer aqui para vocês uma parte, só para vocês terem uma ideia. O artigo 14 do parágrafo 6º do PL 235/2019 está assim: as decisões tomadas no âmbito da CIT, que é uma das instâncias, né, da tripartite, deverão estar em consonância com as metas e estratégias do PNE vigente. Agora, quem é que aprova o PNE vigente? Aprova esse pessoal do Sistema Nacional de Educação, que nós estivemos lá, né, para elaborar o PNE, e ele já veio pronto. Nós não temos decisões sobre o PNE. Por isso que, quando chegou esse projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação, nós estamos debruçados em cima dele. Mas o que ele propõe lá que é perigoso? O SNE, de acordo com o Flávio Arnes. Então, só definindo aqui para vocês o artigo 38, ao processo de consolidação do Sistema Nacional de Educação, deve-se articular processos de responsabilização com sanções administrativas, cíveis e penais, no caso de descumprimento dos dispositivos legais determinados, já que estarão bem delimitadas e pactuadas as competências, os recursos e as responsabilidades de cada ente federado. Então, o que essas instâncias vão fazer, através do SNE, do Sistema Nacional de Educação, de acordo com Flávio Arnes, desse PL 235, é definir os limites dos estados, municípios e distritos sobre a educação. É isso que eles querem fazer. E aí, isso afeta o descumprimento, por exemplo, da Constituição de 88, nos seus artigos 29 e 30, que versa sobre a autonomia dos municípios em 4 capacidades: a de auto-organização, que é a sua lei orgânica própria, que sobre o tema educação já vai estar cortado; de autogoverno, com prefeitos, vices e vereadores; autolegislação, em que ele pode legislar sobre assuntos de interesse local, por exemplo, a educação. Ele não vai poder mais legislar sobre isso, nem o município, nem o Estado. E no âmbito da legislação concorrente, como eu expliquei aqui para vocês, há leis federais que o Estado e o município podem falar: eu não quero isso. E ele pode criar uma lei de acordo com a vontade ali dos seus cidadãos locais, municipais, estaduais. É a legislação concorrente prevista na Constituição de 88. E de autoadministração, organizar, prestar serviços públicos de interesse local, por exemplo, criação de escolas, creches, não vai poder mais. Então, isso é seríssimo. Então, o que eu peço aqui, finalizando aqui a minha fala com vocês, o que a gente está pedindo é que você, que está nos ouvindo, que você que está participando aí, fale com seus vereadores, fale com seus deputados, para que eles vão comunicar com as suas bases em Brasília, com os deputados federais, com seus senadores, para que barre esse PL 235/2019, porque ele vai, sim, tirar a autonomia dos municípios, estados e distritos, e quando ele fizer isso, vai tirar a autonomia sua, pai e mãe de família. Você não vai ter mais autoridade sobre seus filhos. Eles serão definitivamente pertencentes ao Estado. É o Estado quem vai definir o que seu filho vai estudar na escola, e não mais você, pai. Você não vai ter mais autoridade, pais, dentro das escolas para dizer: eu não quero esse material didático, sexualização gratuita, falando sobre partes íntimas de criança, de homens, de mulheres, para salas com crianças e adolescentes. Então, você não vai ter mais essa fala, pai, mãe.
você não vai ter mais autoridade sobre seu filho, isso é perigoso. E o que eu estou dizendo aqui é alertando vocês, o perigo está aí, batendo a porta. Então, a gente está com um grupo muito grande no Brasil inteiro, mas nós precisamos de você, pai, de você, mãe, de família, que se preocupa com seu filho e com o que seu filho vai estudar dentro da escola. Nós queremos que você se torne também um soldado para combater essa sovietização da educação, essa tomada de poder na educação pelo MEC, pelo Ministério da Educação e por essas duas instituições que são sindicatos, que legislam por causa própria, que são a Concede e a Undime. Então, fica aqui meu apelo, pais. Fica aqui o meu apelo, cidadão brasileiro, você que está nos ouvindo. A gente está te convidando, vem para essa guerra com a gente. Nós temos que manter, sim, a autonomia dos estados, municípios e distritos quando o tema for educação dos nossos filhos. Muito obrigada.